Agradeça ao Senhor sempre, porque Ele também é fiel. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Transformou em você numa pessoa extraordinária.
Graça e paz, mais uma sexta-feira, estamos aqui com a live Entre Elas e é com imenso prazer que hoje nós nos encontramos. Você aí na sua casa e nós aqui. Mas a distância, ela não nos deixa menores diante do Senhor. Ela nos aproxima porque o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui conosco e com certeza também está aí com você. Eu convido você agora, neste momento, a estarmos louvando esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama, nos fortalece e está conosco em toda a nossa caminhada. Vamos louvar o nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. Somente a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória. Tu és grande, Senhor, é incomparável. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é e sempre será. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Eu cantarei, Ele é grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele é grande. Toda a honra tem que ser dada somente a Ele. Ele que nos faz acordar de manhã. Ele que cuida de cada um de nós, nos nossos sonhos, enquanto nós estamos deitados. Hosana, hosanas seja ao nosso Senhor, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. O nosso Rei da Glória, que veio nos perdoar de todos os nossos pecados. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Queremos ser somente seu, Senhor. Aleluia. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. A ti, Senhor, seja dado todo louvor, toda honra, toda glória, hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado, engrandecido nas nossas vidas. O Senhor que tem as palavras de vida eterna. O Senhor que nos tirou daquele lamaçal onde nós vivíamos para hoje estarmos juntos, louvando e engrandecendo o seu nome. Temos os nossos problemas, temos aquelas coisas que nos tiram muitas vezes do sério, mas precisamos acordar todos os dias com uma palavra dos nossos lábios: gratidão. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por todos os momentos das nossas vidas, sempre e sempre. Eu convido você, nessa noite, agora depois deste louvor, a continuar junto conosco, para receber do nosso Deus tudo aquilo que Ele ainda tem para trazer para mim e para você. Hoje nós estamos encerrando o nosso Outubro Rosa, mas isso não quer dizer que nós, mulheres, temos menos importância. O Outubro Rosa é um mês, né, que nos traz à memória um cuidado um pouco mais aprofundado nas nossas vidas, né? Nós, mulheres, precisamos um cuidado mais intenso, né, com o nosso físico. Mas nós também não podemos deixar de lembrar do nosso espiritual, o qual é tão ou mais importante do que o nosso físico. Então, eu gostaria, antes do devocional, que hoje não vai ser comigo, hoje você vai me ver menos aqui, viu? Eu gostaria, antes do nosso devocional, dessa noite, eu gostaria de estar compartilhando com vocês, minhas irmãs e meus irmãos, e todos vocês que estão nos assistindo na nossa live hoje, os 10 mandamentos da mulher de Deus. A mulher de Deus é aquela que um dia aceitou
o Senhor Jesus como Salvador, tornando-se uma nova criatura. E a partir deste momento passou a desejar viver uma vida de dedicação à obra de Deus. Essa é a base do perfil da mulher de Deus. Não tem como se tornar uma mulher de Deus sem antes nos tornarmos uma nova criatura. Sem antes abrir mão do nosso jeito, das nossas vontades, do nosso temperamento e, por que não dizer, abrir mão do nosso eu. Muitas desejam se tornar uma grande mulher sem abrir mão do seu eu. Muitas querem dizer e bater no peito que servem a Cristo sem abandonar o seu eu. Mas isso é impossível. Na verdade, até podemos desenvolver certas características da mulher de Deus. Mas a questão é, por quanto tempo? Sei que muitas mulheres que leem muito a respeito dos estudos para mulheres ou que assistem outras mulheres falando a respeito de mulher virtuosa, de como agradar a Deus e tudo mais que nos envolve mediante a palavra do Senhor, elas têm esse desejo dentro de si de se tornarem verdadeiras mulheres de Deus. E mulheres virtuosas, sim, por que não? Mas isso só será possível quando elas, independente do tempo que elas têm na igreja ou do título que possuem, se tornarem uma nova criatura livre, totalmente livre do eu, que tanto prevalece em nossas vidas. Digo nossas vidas porque eu estou aqui e eu não sou melhor que vocês. Eu também luto muito contra o meu eu. Às vezes as nossas vontades, elas querem falar mais alto. Mas se nós decidimos por Cristo, nós precisamos pisar no freio, ouvir o Espírito Santo e escolher a quem nós queremos ouvir. A nós mesmas ou ao Senhor? Então, só então aprenderão a ser verdadeiras mulheres de Deus. A mulher de Deus é direcionada pelo Espírito Santo. Sua vida é pautada na palavra de Deus. E, dentre outras coisas, elas possuem tais características. São os 10 mandamentos que eu ia falar para vocês. Primeiro, temor a Deus. Temer a Deus significa estar sensível à voz da sabedoria. É manter uma comunhão estrita com o próprio Deus. É ser sensível à sua voz e ser totalmente direcionada pelo seu Espírito. Não é à toa que a Bíblia nos diz, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Segundo mandamento, ser sábia. A mulher de Deus busca a sabedoria e por isso ela se torna sábia. Sabe como controlar a sua língua, filtrar o que entra pelos seus ouvidos, guardar o seu coração acima de tudo, proceder diante das situações e etc. Muito mais coisas. A mulher, sendo sábia, ela consegue desenvolver, desde que seja controlada pelo Espírito Santo. Terceiro mandamento, ser discreta. Isso mesmo. A mulher de Deus nunca procura chamar a atenção dos outros para si. Seu comportamento é contrário ao das mulheres do mundo. Sua fala é suave e suas vestimentas são discretas. E sabe por quê? Porque a mulher de Deus é segura de si mesma. Quando a pessoa é segura de si mesma, ela não precisa chamar a atenção para se sentir bem. Pelo contrário, ela se sente bem consigo mesma e por isso tem um comportamento gracioso de uma mulher graciosa. Quarto mandamento, ser virtuosa. Viu? A mulher virtuosa não é só aquela da Bíblia, não. A mulher virtuosa é aquela que procura cuidar mais do seu coração do que do seu exterior.
Tem como fragrância no seu corpo a plenitude do Espírito Santo. A mulher virtuosa desenvolve suas virtudes. Ela é uma mulher excelente em tudo que faz. Mas notem que eu disse que a mulher, ela procura cuidar mais do seu coração do que do seu exterior. Isso não quer dizer que você tem que andar relaxadamente. Não, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não vamos pegar aquilo que Deus fez com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, e vamos deixar de qualquer maneira. 5º mandamento, ser forte. Não se abater diante das dificuldades. Pelo contrário, quando os momentos difíceis acontecem, sua determinação de mulher de Deus é realçada. Ela pode estar em cacos por dentro, mas ela está lá, firme e forte no Senhor. Ela é uma mulher de fé, confia em Deus e parte para cima do problema. Ao contrário daquelas que vivem pelo que sentem, que normalmente se acanham diante do problema. Ser forte não quer dizer não se abater com os problemas, mas ela encara de frente, porque ela sabe que Deus está com ela. 6º mandamento, ser uma mulher de fé. Mulher de fé é aquela que vê nas dificuldades apenas novas oportunidades. Como dona de casa, sabe fazer do limão uma boa limonada. Estimula a fé do seu marido com palavras de ânimo e coragem. A mulher de Deus não fica olhando para as circunstâncias, esperando o tempo passar para as coisas mudarem. Ela enfrenta os problemas. Ela é corajosa e ainda tem forças para animar e encorajar o marido e todos que estão ao seu redor. Ela busca suas forças no Senhor, para ter forças para passar para todos aqueles que a rodeiam. 7º mandamento, ser trabalhadora. A mulher de Deus nunca é preguiçosa. Ela tem prazer em cuidar dos afazeres de casa, de tal forma que quando seu marido chega, tudo está em ordem. Tudo bem, eu sei que às vezes fica uma louça por lavar, uma roupa por arrumar, alguma coisa assim, mas isso não quer dizer que você é preguiçosa. A correria do dia a dia, às vezes, faz com que a gente possa se atrapalhar, mas ser preguiçosa é não querer fazer as coisas, né? A mulher não precisa que os outros façam aquilo que é de sua competência. Não pensem que esse pensamento está ultrapassado e ficou lá dos séculos para trás. Não. Mesmo com o avanço da mulher atual, a mulher de Deus não perde os seus princípios. Ela continua ali, ela não está abaixo do marido, ela está ao lado do seu marido. Mas ela tem os seus princípios, é cada um no seu quadrado. Ele tem os seus princípios que foram colocados por Deus, assim como nós, mulheres, também temos o nosso. Ela cuida da casa, da família, do marido e de tudo que o próprio Deus confiou em suas mãos. A mulher de Deus é dinâmica e, por isso, sabe agir em qualquer situação, até mesmo com as mudanças da mulher moderna. Como disse anteriormente, ela faz com excelência o que lhe foi confiado. E confiado por Deus. Então, busquemos excelência naquilo que nós temos que fazer. 8º mandamento, ser fiel. A mulher de Deus não é fiel apenas ao seu marido, mas também à sua igreja, aos seus filhos, ao Senhor que ela serve. Sua fidelidade se faz transparecer no serviço da obra de Deus. Ela não faz para ser reconhecida, ela faz por amor ao Senhor que ela serve. Ela é uma verdadeira serva na casa de Deus. Cumpre os seus objetivos de quando se dispõe a servi-lo com a sua própria vida. 9º mandamento, ser sensata. A mulher de Deus sabe ser cuidadosa com suas palavras, especialmente quando seu marido é incrédulo. Os lamentos e as reclamações nunca surtem bons efeitos nos ouvidos de quem os ouve. Se é sensata, a mulher sabe como contornar uma situação desagradável, em vez de ficar reclamando todo o tempo. Nenhum homem gosta de uma mulher rixosa. Nem você mesmo, mulher, gostaria de ficar ao lado de uma amiga que fosse rixosa. A mulher percebeu a diferença entre a mulher comum e a mulher de Deus? A mulher comum vive de sonhos e planos, e a mulher de Deus vive de atitudes e realizações.
Sabe por que muitas mulheres ainda não conseguiram se tornar uma mulher de Deus? Porque apenas idealizam isso e não fazem nada para mudar. Não tomam nenhuma atitude. Esperam sentir algo como se Deus lhe dissesse: pronto, agora plantei em você a sementinha de mulher de Deus, e daqui uns dias começará a brotar e você se tornará uma mulher de Deus. Não é assim. Esse trabalho é nosso, esse trabalho é meu, esse trabalho é seu. Por isso, siga este mandamento desde já. Seja sensata. 10º mandamento. Ter bons olhos. A mulher de Deus procura ver as demais pessoas como Deus as vê. É verdade que há pessoas más e que é difícil vê-las com bons olhos. Mas por que a mulher de Deus, os seus olhos sempre procuram ver o lado bom de tais pessoas? É melhor ser prejudicado com bons olhos do que alcançar vantagem com maus olhos. Voltando só um pouquinho no 9º mandamento, quando diz que a mulher, ela ora pelo seu marido incrédulo e ela procura as palavras. Hoje eu não vou estar aqui dando meu testemunho, mas tem um versículo na Bíblia que diz que a mulher, ela ganha o seu marido calada, de joelhos no chão. E para a honra e glória do nosso Deus, o meu marido, o pastor Claudinei, ele foi ganho com os meus joelhos no chão. Eu nunca abri meus lábios e falei para ele que se ele não se entregasse para o Senhor, que se ele não aceitasse Jesus, ele iria para o inferno. Quem sou eu para julgar e já sentenciar uma pessoa? Não. Eu corri aos pés daquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que salva, que detém na mão o poder da vida e da morte. A ele eu recorri. E ele me deu vitória. Não só para mim, mas para o pastor Claudinei. Pois hoje ele vive uma vida de serviço ao Senhor. E não é para minha glória, para a glória do nosso Deus. Agora, o primeiro passo para se tornar uma mulher de Deus é pôr em prática tudo que nós aprendemos até aqui. Errar faz parte do processo. Não se culpe. Não desanime. Eu espero que logo mais nós possamos conversar como mulheres de Deus e tenhamos os mesmos objetivos, os mesmos fundamentos e os mesmos papos, né? Que uma mulher de Deus tem. Que Deus abençoe você ricamente e abundantemente. E agora eu entrego vocês com muito prazer para aprenderem sobre a palavra do Senhor no devocional de hoje com a nossa amada irmã Lídia. Deus abençoe. Graça e paz, amadas irmãs, os irmãos também que nos acompanham. E como a irmã Edna falou, nós encerramos o mês de outubro, o Outubro Rosa, agradecendo as pessoas, as mulheres que passaram aqui durante algumas sextas-feiras, né, estiveram conosco, a irmã Nilva, a irmã Cristina e também a irmã Shirley, que esteve aqui conosco. Fomos edificadas pelos ensinamentos que cada uma delas trouxeram. E agradecendo a Deus pela vida e a disponibilidade que cada uma delas tiveram em preparar, se empenharam, e Deus recompense na vida delas em porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor sabe que cada uma delas necessitam. Mas diante de tudo aquilo que nós acabamos de ouvir da irmã Edna, como nós, mulheres de Deus, devemos nos portar, devemos agir, carecemos muito do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, Deus deixou ele como um presente para as nossas vidas. Ele é o nosso consolador e ele é o nosso guia
Ele nos guia durante todo o dia em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nas nossas atividades seculares, para aquelas mulheres que trabalham secularmente e ainda chegam em casa, precisam cuidar dos afazeres de casa. É uma jornada dupla, né? E precisamos que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar no nosso agir, com as nossas palavras, nossas atitudes, em tudo aquilo que vamos fazer. E Jesus, então, nos deixou o Espírito Santo para nos guiar. Mas hoje eu quero falar sobre o Deus que tudo vê, de uma mulher no Antigo Testamento, que Deus escolheu ela para que ela então pudesse ter a oportunidade, né, de se defrontar com dois atributos insondáveis de Deus. Deus tem vários atributos, mas essa mulher se deparou com dois atributos insondáveis de Deus. O primeiro atributo que ela se deparou foi com a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares. E também com a onisciência de Deus, que significa que Ele sabe de tudo, sabe de todos os nossos pensamentos. Antes da palavra vir na nossa boca, Ele já sabe o que nós estamos pensando. E essa mulher está lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13, que é a história de Agar. E o versículo 13 nos diz assim: então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Então ela estava num lugar, né, no poço, que ela colocou o nome daquele que vive e me vê. Então Deus vai ao encontro daquela mulher e Agar corre para o deserto a fim de fugir das dificuldades, né, da sua vida doméstica. E quando ela estava ali arrasada, sem nenhuma esperança, quem aparece? O anjo do Senhor se encontra com Agar. E ela não imaginava que Deus estaria vendo ela ali naquele deserto, não imaginava que Deus sabia dos seus pensamentos e de toda a dor que ela estava sentindo e das dificuldades que ela enfrentava no seu dia a dia. Agar, ela não teve dúvidas sobre o que havia acontecido. Ela avistara o próprio Deus, ela não teve dúvida. Não foi uma visão, né? Mas ela viu a presença de Deus ali e aquilo encheu o seu coração de força e de graça, e de misericórdia, de fé, e de saber que o anjo do Senhor estava ali enchendo o seu coração de esperança. Todas essas situações que nós podemos viver, nós nos lembramos da graça de Deus, nos lembramos da força que Ele coloca em nós, da misericórdia dEle, a fé de Deus em nós, que Deus coloca no nosso coração e vai fazendo essa fé crescer diante de várias situações. Seja momentos de alegria, seja momentos de adversidade, de dificuldades, de lágrimas, de súplica, de clamor, em vários momentos. E Jesus sempre nos advertiu e nos adverte, sempre. Nós temos que ter isso sempre na nossa memória, que nesse mundo nós vamos ter aflições e vamos ter tribulações. Há momentos que é na família, há momentos que é no trabalho, há momentos que é com alguém que nós amamos muito. Enfim, assim vai sendo o nosso dia a dia. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, existe um hino do cantor cristão que diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso mundo. Então, enquanto nós somos forasteiros aqui nessa terra, nós precisamos nos lembrar que vamos passar por momentos adversos e precisamos estar focados no Senhor Jesus,
Porque o versículo adiante, depois, quando ele fala sobre isso, ele diz também: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então é focado nessa palavra de ânimo que o Senhor fala para nós, que precisamos nos erguer, nos levantar e levantar os nossos olhos para o alto e saber que o Senhor é o nosso ânimo. Diante das atividades domésticas que muitas vezes temos, praticamente parece que brota louça da pia e são atividades que nunca têm fim. A roupa brota para ser lavada e para ser dobrada e passado e nunca acaba esse nosso trabalho do zelo que precisamos ter na nossa casa, e nós temos que nos lembrar que o ânimo vem do Senhor. O inimigo de Deus, ele não quer que a gente deixe a nossa casa em ordem, coloque em nós o desânimo, a preguiça, a tristeza, o abatimento. Mas o Senhor nos diz: tem de bom ânimo. Então temos que nos levantar em nome de Jesus e ir colocando em ordem todas as coisas que estão na nossa casa. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele se agrada e se alegra quando Ele vê a nossa casa perfumada, quando Ele vê todas as coisas em ordem. O Senhor é um Deus de zelo, um Deus de organização. Tanto é que quando Ele criou o mundo, Ele foi organizando, cada dia Ele foi organizando uma coisa, colocando cada criação, os animais, os peixes, as aves do céu, e tudo Ele foi dando ordem e Ele foi organizando cada coisa. E depois Ele descansou. Então nós precisamos, a cada dia da semana, conforme nós vamos organizando o nosso tempo, colocando as coisas do nosso lar em ordem e ter essa consciência que nós somos forasteiros e que estamos aqui de passagem e não podemos nos entregar quando a tristeza vier, quando a aflição vier, quando a nossa fé for provada, quando formos tentados. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Crônicas 10:13, Deus não nos prova além do que podemos suportar. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso ouvir isso. Saber que Deus não nos prova além do que podemos suportar. Olhamos para esse texto tão precioso e sabemos também que ele continua dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Então, quando todas essas coisas vêm na nossa mente, no nosso coração, o Espírito Santo nos traz à memória as Sagradas Escrituras, exatamente desse texto. Que quando nós não estamos conseguindo suportar mais, quando Agar não estava conseguindo suportar mais aquela situação que ela estava vivendo, Deus, que tudo vê, enviou seu anjo e do céu bradou. E ela então viu a onipresença e a onipotência de Deus e ela ouviu a voz do Senhor. Então, o Senhor nos faz lembrar de que, além de Ele ser onipresente, que está em todos os lugares, e onisciente, que sabe o que nós pensamos, Deus é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é imutável. Aquele mesmo Deus que subiu o Monte Sinai é o mesmo Deus de hoje. Ele é imutável. Ele não mudou. Ele permanece sendo o mesmo. Então, quando nós olhamos para esse Deus do Sinai, que fala para você e para mim que Ele é imutável, isso é, que Ele nunca muda, isso significa que o mesmo Deus que atendeu a súplica de Agar, atenderá a sua súplica e atenderá a minha súplica também. Como a irmã Edna falou, quando nós entramos lá no nosso quarto, dobramos o nosso joelho. Isso está na palavra. Foi Jesus que nos falou. E o Senhor entra no nosso secreto
e ouve o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração, porque Ele é um Deus que tudo vê. Lá no Salmo 23, nós conhecemos muito bem esse texto, né, do Salmo 23, sabendo que Deus provê todas as coisas, nada lhe faltará. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também sabendo que Deus conduz, você nunca estará sozinha. O versículo 3 diz isso para nós: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Ele nunca vai nos deixar sozinhas. Quando vem esse pensamento ou esse sopro no nosso ouvido, dizendo para nós que nós estamos sozinhos, isso é o inimigo de Deus, sagaz e astuto, que vem com as suas mentiras, com seus enganos. O espírito maligno, enganador, falando para você e para mim que nós estamos sozinhas. Não. A palavra de Deus acaba de dizer para nós que Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Sabendo que Deus está ao seu lado, você nunca temerá. O versículo 4 fala isso para nós. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Nunca teremos medo, porque o Senhor vai estar do nosso lado. O medo vem do inimigo de Deus, que sopra isso em nós. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Que o amor do Senhor possa nos envolver nessa noite, em nome de Jesus. Você aí onde você está, nós aqui. Que o amor do Senhor nos envolva completamente, para que Ele possa lançar para longe dos nossos corações, dos nossos pensamentos, todo medo, em nome de Jesus. Sabendo que Deus nos conforta. Você sempre terá ânimo, como Jesus falou para nós. Tem de bom ânimo, porque eu venci. O versículo 4 também nos fala sobre isso, né? Do Salmo 23, versículo 4, que o ânimo vem do Senhor em nós. Então você ainda questiona se a onipresença e a onisciência de Deus são uma bênção? São uma bênção. Quando ninguém enxerga as suas lutas, as minhas lutas, quando ninguém vê as minhas lutas, quando ninguém vê as minhas dificuldades, nós sabemos que Deus é aquele que nos enche de esperança. Quando nós não enxergamos impossibilidades, quando eu e você não conseguimos ver impossibilidades, Deus busca a esperança, Deus enche o nosso coração de esperança, Deus fala para nós que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O conforto vem de Deus, né, no fato de que Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável e é o Deus que tudo vê. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Como é lindo nós sabermos e ouvirmos isso, que os olhos do Senhor repousam sobre nós. Ele nos vê. Ele está vendo você aí no seu lar agora, no seu quarto, aonde você está, sozinho, sozinha. Deus está aí com você. Os olhos de Deus estão te vendo. Ele é onipresente. Ele vê a sua aflição. Ele responde, dizendo para você e para mim que Ele está trabalhando. Ele está pronto, né? Ele está pondo em prática os seus planos na sua vida e na minha vida. E a fidelidade de Deus nas nossas vidas, Ele vê as nossas necessidades, Ele está pronto para nos ajudar, Ele tem compaixão de você e de mim. E durante essa semana eu tenho refletido muito, o Senhor tem me feito refletir muito sobre o texto de Jeremias 28, aliás, Jeremias 29, 11, muito conhecido de nós, mas quando nós meditamos nesse texto, nos faz lembrar desses planos de Deus. Jeremias 29,
11. Porque eu sei os planos que tenho para você. Coloque o seu nome aí. Porque eu sei os planos que tenho para Maria, os planos que eu tenho para Edna, os planos que eu tenho para Lídia, os planos que eu tenho para você. Coloque o seu nome. Diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual desejais. Em outras traduções, acrescenta também a palavra esperança. Futuro e esperança, para o qual nós ansiamos, para o qual nós desejamos. Então, o nosso Deus, Ele tem planos de bênção, Ele tem planos de bem e não de mal. Satanás é que nos engana, Satanás é que tem planos de nos destruir. Aliás, a Bíblia já nos fala, né, que ele veio para matar, roubar e destruir, e que ele deseja o nosso mal. Mas o nosso Deus soberano tem planos de vida, e vida em abundância. Assim como ele fez com Agar, foi ao encontro de Agar, e o Deus que tudo vê, olhou para a sua aflição, respondeu a sua angústia, e ela então fala, né? O Deus que vive e que me vê. Bendito seja o nome do Senhor, porque onde nós estivermos, o Senhor vive e nos vê. Que Ele possa guardar no seu coração nesta noite essa palavra, palavra de esperança, palavra de um futuro maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele já escreveu esse futuro. Os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, crendo como nosso Salvador. Ele escreve o nosso nome no livro da vida e, desde então, os planos do Senhor vão sendo traçados na nossa vida, até aquele dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nós estaremos com Jesus para todo sempre. E lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristezas, não haverá nada. Aliás, a Bíblia nos diz que nada nos separará do nosso Salvador Jesus, nada. Então, naquele dia onde nós vamos nos encontrar com o Senhor nos céus, lá não vai haver nada das coisas dessa terra. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus que se move em nós e através de nós. Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua preciosa palavra. Ela é um tesouro para nós, que fala aos nossos corações. Ela é viva e que a cada instante, quando nós lemos, o Senhor nos revigora, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece. Nós somos gratos a Ti por isso. E que as nossas irmãs, nossas amigas, todos que estão nos ouvindo nessa noite, ou que ainda irão nos ouvir depois, sejam alcançados pela Tua presença. Que o Senhor nos dê uma noite de paz. Que o Senhor encha o nosso coração da Tua paz, que excede o nosso entendimento. E que sejamos visitados pela Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus imutável, o Deus que tudo vê e que me vê. Que possamos descansar no Senhor Jesus. Assim eu oro para todos sempre, no nome de Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta noite. Amém, amém. Nós vamos passar para os pedidos de oração, ou talvez os agradecimentos nesse momento. Vamos para as nossas orações. Eu mencionei um versículo, né? Então é bom que esse versículo seja lido. Está em 1 Pedro, capítulo 3, os versos 1 e 2. Diz assim:
Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O 2. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí você pode me falar, mas irmã, eu não tenho marido. Seja submissa ao Senhor. Sejamos submissas sempre. Para quem tem marido, ao seu marido, ao Senhor. E para quem não tem marido, seja submissa ao Senhor. Vamos aos nossos pedidos de oração? A irmã Vilma pede oração pela Roseli, Márcia, Dr. Simval, Valéria, Carol Malheiros e família, Paulinho, também pede pelos enfermos em geral, pela união das famílias e por todos os irmãos. A Valdete lembrou, né, aqui na live, nós já vimos hoje no Facebook, que a pequena Lorena, ela está completando mais um ano de vida, que Deus possa continuar abençoando a vida dela, que ela possa crescer não só em estatura, mas em conhecimento da palavra de Deus e no serviço também ao Senhor. Deus te abençoe, Lorena, um beijão para você, eu sei da irmã Lídia, de todo mundo aqui, tá bom? O Antônio, ele, em primeiro lugar, ele agradece ao Deus misericordioso, mas pede que continuemos em oração pela sua irmã Cida, que o Senhor restabeleça a sua saúde e tenha piedade dela. Confiemos, Antônio. O Senhor, como eu sempre digo, Ele tem as palavras de vida eterna. E Ele está sempre com seus ouvidos inclinados às nossas orações. E o Marcos Rosalvo, ele pede oração por sua esposa, Jaqueline. Que nós possamos estar sempre, não somente nos atentando pelos pedidos de oração das lives, mas estejamos também em oração e intercessão uns pelos outros. Nós intercedemos por vocês e vocês continuem intercedendo por cada um de nós aqui. Não se esquecendo dos nossos pastores. Amém? Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, te damos graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é perfeito, que a sua vontade é perfeita, e que o Senhor, ó Deus, tem cada um de nós, ó Pai, nos seus braços, como a menina dos seus olhos cuida de cada um de nós. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque durante todas essas lives, ó Deus, desde março aqui, ó Senhor, sendo abençoados, ó Deus, por nossos irmãos e os abençoando também, nós podemos, ó Senhor, contemplar o teu agir, ó Pai, no nosso meio. Senhor, nós te agradecemos por todas as orações respondidas, ó Deus. Por aquelas, ó Pai, que tiveram sim como resposta, mas aquelas também, ó Senhor, que não puderam ser um sim, nós também te agradecemos. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor. Então, que nós aprendamos, ó Pai, a querermos o teu melhor em nossas vidas, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Sonda os nossos corações, ó Pai. Receba, Senhor, nos teus pés, ó Deus, através do Espírito Santo, Senhor, as nossas orações, as de agradecimento, ó Pai, e também aos pedidos, ó Pai, que muitos de nós, ó Pai, desejamos ser alcançados, ó Deus. Senhor, nos ensine, ó Pai, nos ensine como orar a Ti, ó Deus. Não nos permita, ó Pai, nos esquecermos de Te agradecer, porque mesmo quando, ó Pai, as nossas orações não são atendidas conforme a nossa vontade, nós precisamos ter a certeza que o Senhor está agindo, que o Senhor não dorme, que o Senhor nos protege, que o Senhor está em todos os lugares, assim como a irmã Lídia acabou de mencionar,
O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares, ó Deus. Atende às nossas orações e nos ensina, Pai, que a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, eu te agradeço, não só por mais uma live, Senhor, mas eu te agradeço pelo Teu cuidado e te peço que o Senhor continue contemplando as nossas famílias, ó Pai. E agora não te peço apenas pelas famílias que estão aqui presentes, ó Deus, mas por todas as famílias que têm nos acompanhado em toda a mídia, Senhor, por todas as famílias, ó Deus. Alcance, Senhor, todos aqueles que têm se achegado, ó Pai. Alcance a cada um deles e que nós possamos servir, ó Pai, de exemplo para cada uma dessas pessoas, que elas possam enxergar em nossas vidas, ó Pai, o Teu amor, a Tua luz, que nós cada vez mais possamos diminuir, mas que a Tua glória cresça, que a Sua glória apareça e transcenda, Senhor, todo o mal, Senhor, que toda treva seja dissipada em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas, ó Pai, andam em derredor, mas os seus anjos, ó Pai, estão ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de toda seta maligna. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, pedimos uma bênção especial, ó Pai, por todos que estão reunidos, ó Pai, conosco nessa live de hoje, e também, ó Senhor, por todos aqueles que ainda, Pai, assistirão assim que essa live terminar. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e te agradecemos por todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos esperando você com mais uma live. Deus abençoe.